Olá! E se a gente te contasse que a solução para acabar com as cáries pode já estar literalmente na nossa boca? Pois é, hoje vamos descobrir um segredo incrível que está escondido na nossa própria saliva. Todo mundo cresceu ouvindo isso, né? Açúcar estraga os dentes. Mas, e se não for bem assim? E se o açúcar for, na verdade, só um cúmplice no crime e o verdadeiro culpado for outro? É isso que a gente vai desvendar agora. Então vamos lá. A verdade é que o açúcar sozinho não faz mal para o dente. O problema é que ele é o prato preferido de umas bactérias que moram na nossa boca. E é o que acontece depois que elas se banqueteiam com esse açúcar que causa todo o estrago. E onde é que essas bactérias se escondem? Elas criam o que a gente conhece como placa bacteriana, mas o nome técnico é biofilme. E olha, não é só um monte de bactéria amontoada, não. É como se fosse uma cidade super organizada, uma fortaleza pegajosa onde esses vilões vivem e se multiplicam. O caminho para uma cárie é, na verdade, bem simples de entender. Primeiro, a gente come algo com açúcar, aí as bactérias nesse biofilme fazem a festa. O problema é que, depois de comer, elas liberam um lixo, que é um ácido super forte. E é esse ácido que corrói o esmalte do dente e pronto, tá aí a cárie. Então, o grande vilão da história é o ácido. Ok, a gente já sabe quem é o vilão. Mas e se a gente pudesse lutar contra ele? A parte mais legal é que o herói dessa história talvez não precise vir de um laboratório. Ele pode já estar na nossa saliva, fluindo naturalmente. E o nome desse herói é arginina. A arginina é um aminoácido. E o que acontece é que algumas bactérias boas da nossa boca sabem como usá-la. Elas transformam a arginina em amônia. E a amônia tem o superpoder de neutralizar o ácido, deixando o ambiente da boca muito mais seguro para os dentes. E isso não é só uma ideia não, tá? Foi comprovado em pesquisa. A microbiologista Yumi Del Rey, uma das líderes do estudo, disse exatamente isso. Ela viu que os biofilmes tratados com arginina ficavam muito mais protegidos contra o ataque dos ácidos. É a ciência confirmando o poder desse herói. Mas claro, uma coisa é um teste num laboratório, outra coisa é ver se funciona na vida real, dentro da boca de uma pessoa. Então, para tirar a prova, os pesquisadores tiveram uma ideia super inovadora, um estudo chamado In Situ. Eles pegaram 10 pacientes que já tinham cáries e criaram um tipo de aparelho sob medida para eles usarem. Nesse aparelho, colocaram umas plaquinhas de vidro. A ideia era deixar o biofilme crescer ali, de forma natural, dentro da boca mesmo, para estudar como ele se comportava no mundo real. E aqui vem a parte mais genial do estudo. 3 vezes por dia, os participantes tiravam o aparelho. Primeiro, mergulhavam ele numa solução de açúcar, para simular um lanche. Depois, eles dividiam o tratamento. Um lado do aparelho era mergulhado numa solução com arginina, e o outro lado só em água. Isso permite comparar o efeito da arginina com o placebo na mesma pessoa. Depois de 4 dias, os pesquisadores analisaram esses biofilmes. E os resultados foram super claros. Eles descobriram que a arginina não tinha só um, mas 3 superpoderes para combater as cáries. Primeiro superpoder, neutralizar o ácido. Olha só esse gráfico. Ele mostra o pH. Quanto mais alto o pH, menos ácido e mais saudável é o ambiente. A barrinha da arginina está com um pH mais alto, ou seja, ela conseguiu de fato deixar o ambiente muito menos perigoso para os dentes. Segundo superpoder, e esse é incrível, a arginina não só limpou a bagunça, ela mudou quem morava na cidade de bactérias. Ela diminuiu a população das bactérias ruins, as que mais produzem ácido, e ainda deu uma forcinha para as bactérias do bem. Ela foi na raiz do problema. E vamos para o terceiro superpoder, que talvez seja o mais impressionante de todos. Além de neutralizar o ácido e mudar os moradores, a arginina começou a literalmente desmontar a cidade. Ela atacou a cola, a estrutura que mantém o biofilme todo unido. Dá uma olhada aqui. Esta tabela mostra como ela fez isso. A fucose, que é tipo o cimento da estrutura, diminuiu muito, e a galactose, que é outro tijolinho, foi empurrada para longe do dente. Resumindo, a arginina enfraqueceu a fortaleza do inimigo de dentro para fora. Então vamos recapitular. São 3 ações em uma. A arginina neutraliza o ácido, muda a comunidade de bactérias para melhor e ainda enfraquece a estrutura do biofilme. É um ataque triplo, uma defesa completa. E por que isso tudo é tão revolucionário? Porque muda o jogo. A gente está acostumado a pensar no flúor, que é ótimo, mas ele age mais na defesa. A arginina é diferente, ela vai para o ataque. Ela ataca a causa do problema. E o melhor, é algo natural e seguro.
Imagina o potencial disso para novas pastas de dente, novos enxaguantes, produtos que não só protegem, mas que ativamente deixam a nossa boca mais saudável. Então, fica a reflexão. E se o grande segredo para ter dentes mais fortes e saudáveis não estiver em um produto super tecnológico, mas sim escondido na nossa própria saliva? Essa pesquisa mostra que, às vezes, a melhor solução é olhar para dentro e entender os mecanismos incríveis que a natureza já nos deu. Uma ideia e tanto, não é?